E nós buscávamos proliferar, multiplicar as manifestações de massa nas principais cidades do Brasil, nas principais universidades, nas principais concentrações fabris, sabíamos que a repressão ia subir os degraus da violência. A liberdade já raiou, essa brisa que a juventude afaga essa chama, que o ódio não apaga pelo universo, é a revolução. E mais cedo ou mais tarde terminaria em confronto armado. Se eles vinham com cacetetes, nós íamos com pau e pedra. O que indignou os companheiros no Rio de Janeiro e que motivou toda aquela efervescência com a adesão da intelectualidade, etc., foi que a polícia invadiu um restaurante universitário que não estava fazendo manifestação, que não estava fazendo nada. A manifestação era paralela àquilo, né? E o rapaz estava comendo lá dentro do restaurante. Então, foi o que comoveu, porque se eu fosse morto numa ação, todo mundo sabia que o Chuchu era dirigente comunista, que o Chuchu estava mexendo com luta armada, que o Chuchu era subversivo, né? Não se ia comover tanto a sociedade. Quem brinca com fogo pode se queimar, é um dito que é popular, não tem nada a ver com ideologia. Edson Luiz não tem nada a ver com isso. Edson Luiz virou um herói porque morreu comendo. Samba, meu samba, presta esta homenagem aos heróis da liberdade. Uma tarde realmente inesquecível. Uma coisa linda, um céu azul, bonito, o papel picado caindo das... E a gente tinha a impressão que tinha mudado o mundo. Não tinha mudado tanto, mas alguma coisa tinha, né? Quando o Brasil vai às ruas protestar, a França vai às ruas sob uma greve geral feita por 10 milhões de trabalhadores. Ela interrompe o fornecimento de combustíveis e parte da população corre aos mercados para se abastecer, como se o país estivesse às portas de uma nova guerra mundial. Ninguém está a salvo. La nécessité d'une mutation de notre société. Presidente, o general de Gaulle fala ao país. O primeiro-ministro Pompidou fala à imprensa e a oposição com Mitterrand fala na Assembleia Nacional. Maintenant de constater la vacance du pouvoir et d'organiser la suite. A França está de cabeça para o ar. Sejamos realistas. Queiramos o impossível. Com palavras de ordem como essas, não é difícil entender qual foi a reação dos estudantes quando o acordo sindical francês saiu. A juventude clamava por ter participação em tudo isso. O jovem operário, o jovem trabalhador, o jovem estudante queria ter uma participação mais ativa dentro da estrutura, do establishment da sociedade europeia.
conquista de aumento no salário mínimo e a promessa de se estudar a diminuição na jornada de trabalho não animaram nada os estudantes franceses, que acusaram a CGT, dominada pelo Partido Comunista, de impedir a revolução. Et nous ne croyons pas aujourd'hui que la violence serait une arme efficace. A resposta do governo de Gaulle é rápida. Primeiro, a França expulsa o alemão Daniel Cohn-Bendit. Depois começa o processo de convencimento dos trabalhadores que teimam em permanecer no comando das fábricas. J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Regime parlamentarista, o general de Gaulle dissolve a Assembleia Nacional, convoca eleições gerais e chama uma passeata de apoio à base governista. Quando a classe média francesa começou a ficar com medo de até onde poderia ir, quando começaram a proliferar bandeiras vermelhas e frases maoístas no meio das manifestações, bom, é hora de parar isso já, é verdade tudo que eles estavam falando, mas vamos dar o nosso jeito, vamos cuidar disso agora. Domingo, 30 de maio, a Champs-Élysées é tomada por uma multidão que apoia seu herói na Segunda Guerra e que irá vencer também esta, digamos, terceira. Mas até vencer as eleições com folgada vantagem, o governo de Gaulle não teve descanso. A França entra no mês de junho ainda em pé de guerra. O Quartier Latin continua queimando. A polícia cerca e retoma o Teatro Odéon. Domina também a Sorbonne, que resiste. Os estudantes treinam para o confronto, enquanto o Conselho de Ministros proíbe qualquer manifestação. É proibido proibir. O Maio francês será encerrado em julho, quando o general de Gaulle retoma o comando do país através do voto. Já na Tchecoslováquia, a retomada do poder é feita através dos tanques soviéticos. Durante todo o ano, o país viveu a promessa de Alexander Dubček implantar um socialismo humano. Era a Primavera de Praga. O sonho durou até 20 de agosto, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram o país. A resistência política durou até abril de 69. Quando Dubček foi substituído e a Tchecoslováquia voltou à linha do comunismo soviético. Era efervescência que em alguns lugares chegou a transformar-se em ebulição em diferentes partes do mundo. No Brasil, a tensão aumenta e a radicalização entre estudantes de esquerda e de direita chega a duas das maiores universidades, a USP e o Mackenzie. Se no Rio de Janeiro o confronto entre os estudantes foi no restaurante Calabouço, em São Paulo a batalha foi aqui, na Maria Antônia. Nesta
pequena rua no centro da cidade, os universitários se enfrentaram por mais de 4 horas. De um lado, a Universidade Mackenzie, que existe até hoje. De outro, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que mantém prédios também aqui e que era o centro do pensamento da esquerda estudantil. Nós tínhamos ocupado, já não era a primeira vez, a universidade. A ocupação da universidade tinha se transformado num grande instrumento de agitação e de debate e de criatividade também, porque na ocupação se discutia o currículo, a universidade, havia peças de teatro, de cinema experimental, debates, palestras, né, de cantores, de artistas, de jornalistas, de teatrólogos, né? E havia uma intensa vida cultural, social, muita alegria, né? Nunca houve problema. O pretexto para o início da briga? Um ovo, que o pessoal do Mackenzie jogou em cima dos estudantes da USP, que cobravam pedágio para tentar arrecadar dinheiro para o congresso da Uni. Eram exatamente 10h30 da manhã, do dia 2 de outubro de 1968. Foi uma mistura de provocação, né, e de premeditação. Eu acredito que aquilo foi premeditado. Na verdade, quem estava dentro do Mackenzie era o DEOPS, grupos do Comando de Caça Comunista Armada, inclusive com armas privativas das Forças Armadas, e começou uma batalha. Começou empurra, tirar pedra, daqui a pouco começou foguete, depois eles tinham bombas químicas, tinham armas pesadas e começaram a nos agredir, nós nos defendemos. E houve um ataque premeditado que levou à morte do Zé Guimarães, um tiro de arma privativa das Forças Armadas, ele foi morto, e nós nos retiramos, né? Fizemos uma passeata denunciando o que estava acontecendo e que acabou acontecendo, que foi a ocupação da Maria Antônia. Os conflitos eram nacionais. Lembram-se da passeata dos 100 mil? Nara Leão era uma das participantes. Naquela época, não era fácil, economicamente, ser um artista engajado. Na época eu era membro do Partidão e fazia muitos shows para levantar fundos para presos políticos, para famílias, isso, não, muito. E eu usava muito a música popular, muito, para trabalhar de graça, né, para levantar recursos, fiz muito show. Nara Leão uma vez falou assim para mim, Sérgio, acho que eu parei de cantar, porque ela passou uma temporada sem cantar. Acho que eu parei de cantar por causa de você, eu não aguentava mais cantar de graça. Apenas o ano de 68 que chegava ao fim. A tolerância do poder também, e em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o confronto entre polícia e estudantes torna-se ainda mais violento. Com o assassinato de mais um Kennedy, no caso Bob, e o incremento da Guerra do Vietnã, qualquer manifestação é motivo para a violência.
melhor 68 deixou e o que de pior 68 deixou? Olha, de melhor eu acho que foi realmente como valor a ética, né? Eles realmente tinham essa preocupação ética, sabe, esse desprendimento, essa coisa, né, de entrega pelo outro, né? Isso realmente, essa generosidade, né? Do ponto de vista que eu chamo herança maldita, eu acho que a maior herança, a pior herança, né, 68, a herança maldita, foi o negócio das drogas, né? Essa coisa de que era uma ilusão daquela época, de que a droga era uma, né, espécie de expansão da consciência, a possibilidade de melhorar a percepção do homem, da humanidade. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Sem dizer que foi 68 que trouxe a droga, não. 68 trouxe consigo simplesmente um fascínio, né, pela abrir as portas da percepção. Se o capitalismo engoliu e transformou nesse monstro, isso é o capitalismo, que engole tudo e transforma tudo em monstro. Vendo as imagens, temos de fazer uma justiça aos sobrinhos do tio Sam. A geração do Paz e Amor apanhou muito. No Brasil também, principalmente nossos hippies, representados pela Tropicália. A mãe da Virgem de... O maestro Júlio Medalha, não tem dúvida, era mais revolucionário desafiar pelos costumes do que pelas canções de protesto. O André disse, nos quartéis se aprende a morrer pela pátria e a viver sem razão, não foi preso. O César Rodão Vieira fez um poema de amor ao Che Guevara, esticava os braços assim, não foi preso. Os irmãos Vale diziam, a terra deve ser do povo, não se vive sem se dar. Ah, quem trabalha é que tem direito de viver, o povo é que nos... Não aconteceu nada com ninguém. O Gilberto Gil falava, o rei da brincadeira, José, e Caetano falava, é Água Azul de Amaralina. E eles é que foram presos. Aí é que está o grande pulo do gato. Panfletários ou não, a polícia não fez essa distinção quando prendeu todas as pessoas que participaram do Congresso da UNE em Ibiúna, na Grande São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu entrei em pânico. Quando eu vi as instalações, e pior, choveu, se tivesse um pré-acordo sobre como seria o Congresso, as regras, e uma discussão, uma votação, uma coisa mais simbólica, só para derrotar a ditadura, mostrar, talvez nós tivéssemos escapado. Na Cidade do México, milhares de jovens que se encaminharam até a Praça das Três Culturas foram brutalmente reprimidos pelo governo. 500 foram os mortos. 2 semanas depois, o país recebia os Jogos Olímpicos, que ficariam marcados pelo símbolo dos Panteras Negras em pleno pódio, obra dos atletas John Carlos e Tommy Smith. Apesar de toda a violência, 68 foi mágico. Uma magia que reuniu sonho, revolta e revolução. São 40 anos de aventuras, desde que mãe teve a doçura de dar à luz pra esse seu nego, e a vida cheia de candura botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatino, mas esse é o meu jeito latino, meio zumbi peridom Pedro. Me emociona um violino, mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo um hino, quando morreu Tancredo. Dos 40 anos de aventuras, só vi de são de ditadura, e eu dormi, peguei no sono, e acordei no abandono, e o país estava sem dono, e nós fora da lei. Quem se apaixonou por Che Guevara até levou tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema, das cores desse mundo.